está valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, quase acabando o nosso ano. Como é que foi o ano para você? Foi bênção? Para mim foi bênção, hein? Que nós possamos ter 2025 muito mais abençoado em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas. Toda quarta-feira, 21 horas, eu estou aqui trazendo um ensino bíblico inteligente. Hoje nós vamos falar sobre ser fiel no meio dos infiéis, tá? Então, é sobre fidelidade no meio da infidelidade, vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre dízimo e tem muita coisa que se fala na internet e os crentes ficam confusos. Dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei, é coisa do Novo Testamento, eu tenho que dar dízimo, não tenho, etc. Calma, eu vou explicar tudo para vocês hoje. Esse vídeo é um vídeo definitivo, fica comigo até o final. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva, que aí você fica sempre sabendo. Nós temos vídeos segunda-feira, Carlos Ribas Responde, 21 horas. Quarta-feira, esse aqui, Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. E sexta-feira, Na Guerra, com um programa de batalha espiritual com vários assuntos relevantes desta área. Então não perca, ative também o sininho, ok? E quero mandar meu abraço todo carinhoso para os membros mantenedores aqui do canal, que são aqueles que, além de se inscrever, tornaram-se membro. Tem na descrição aqui um botãozinho Torne-se membro. Torne-se membro, com poucos reais por mês você ajuda o canal. E, detalhe, ano que vem nós vamos fazer um programa de leitura da Bíblia, a Bíblia inteira. Eu sou mestrado em Bibliologia. Eu fiz um estudo sistemático e exaustivo da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, todos os versículos da Bíblia estudados nos idiomas originais, na transliteração para outros idiomas, na tradução para o português, e eu vou fazer uma série de leituras bíblicas dos livros da Bíblia. E para quem for membro mantenedor do canal, membro básico, mantenedor médio ou avançado, né? Que o mantenedor são os médios e avançados. Quem for membro aqui do canal vai receber os textos, os PDFs desses meus estudos. São mais são 120. São mais de 1000 páginas. É mais de 1000 páginas do meu trabalho de mestrado em Bibliologia. É mais de 1000 páginas. É muito grande. Você vai receber todo esse material para poder estudar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Então vale muito a pena. Isso vai ser em 2025. Já vai se tornando membro a partir de agora. E também lembrando que o Projeto Chapecó é patrocinado por Gasfajol, fábrica de joias. Inclusive, eu estive hoje lá na Gasfajol, fui pegar um anel que a Fran mandou fazer e também o ajuste de uma corrente. E ela aproveitou e comprou um relógio. Eu fiz uns stories, está no meu Instagram, @carlosribas. Eles estão com uma seção de relógios com 50% de desconto. Comprei um relógio lindíssimo para a Fran. Paguei ali R$140, uma coisa assim muito barata. Ou um pouquinho mais, não sei, mas é muito barato. E eu mostrei vários relógios que eu achei bonito. Entra no meu Instagram, depois dá uma olhada nos stories, tá? Vai estar, como eu fui hoje meio-dia, o story vai estar funcionando até meio-dia de amanhã. Dá uma olhadinha aqui no site da Gasfajol. Olha que legal, passando o mouse aqui atrás de mim, ó. A neve, ó. Tá em ritmo de Natal, hein? E aqui, 37 anos de experiência, tem tudo isso. Dá uma olhada no site, faça a compra das suas alianças, dos seus relógios, seus berloques, presentes para o Natal. Dá tempo, eles enviam por Sedex para todo o Brasil. E detalhe, hein? Compras acima de R$800, frete é grátis. Então, já sabe. E se você pagar no Pix, ainda você ganha 20% de desconto. Nossa! Já pensou? Então, faça suas compras de Natal. Quer comprar um relógio de presente de Natal? Dá uma olhada no site da Gasfajol, que tem lá relógios lindíssimos com 50% de desconto. Vale muito a pena mesmo. E também a Clínica Veterinária The Dogs patrocina aqui o canal e cuida do nosso cachorrinho, do hambúrguer. Também fiz umas fotinhas dele, uns stories. Ele foi fazer banho e tosa ontem e ele ficou muito lindinho, o burguinho tá muito bonitinho. E a The Dogs, você sabe, né? Além de banho e tosa, é um hospital veterinário, tem todos esses serviços médico-veterinários aqui em Chapecó. Então, você traga o teu pet para cá, de repente você mora na região, mora mais distante, Concórdia, Ponte Serrada, deixa eu pensar, Maravilha, traz para Chapecó para poder fazer o procedimento médico-veterinário no seu animalzinho, lá na The Dogs, porque é uma clínica realmente de primeiríssima qualidade. Beleza?
Bom, é isso. Muito obrigado, Fábio Melo, meu amigo lá da The Dogs. Muito obrigado, tia Lúcia, lá da Gasfajol. Deus abençoe vocês poderosamente. Olha, hoje o tema é complexo, hein? Porque o tema é fidelidade no meio da infidelidade, no meio de um povo infiel. Eu separei vários textos aqui para vocês entenderem sobre dízimo. Nós vamos falar especificamente de dízimo, mas em algum momento a gente vai esbarrar em oferta, tá? Porque são dois elementos distintos. Antes de eu pegar aqui, vamos ler Levítico primeiro. O que é Levítico? Levítico é um dos 5 livros de Moisés que compõem o Pentateuco, os judeus chamam de Torá, que fala sobre o início do mundo, leis, regras para os levitas, por isso que o livro é Levítico, tem a ver com Levi, uma das 12 tribos de Israel, que ficou responsável por cuidar do sacerdócio, os levitas. Então, conta o êxodo, conta a saída de Israel, aquela história do Mar Vermelho. Lembra aquela história que o Mar Vermelho se abriu? Está lá em Êxodo. Então, são 5 livros, os principais, os primeiros 5 livros. E Levítico faz parte dessas 5 obras. E em Levítico 27:30 fala sobre os dízimos. Então, olha o que diz o texto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Então, havia uma obrigação legal no Velho Testamento que as pessoas separassem o dízimo. A palavra dízimo, reshit, no hebraico, significa... dízimo não é reshit, é maaser. Significa 10ª parte. 10ª parte, tá? Então agora fiquei em dúvida. Deu aquele branco. Deixa eu ver. Dízimo em hebraico. Maaser, isso mesmo. Reshit é primícia em hebraico. Então, maaser significa 10ª parte. Então, realmente, dízimo vem da palavra 10. Por isso que a gente fala que o dízimo é 10% do que nos vem à mão, tá? Então, foi uma forma que Deus teve de sustentar a tribo dos levitas, porque eles não trabalhavam, eles só cuidavam do reino. Não trabalhavam, obviamente, secularmente, né? Não eram agricultores, não eram ferreiros, eles eram sacerdotes, eles eram pastores, né, daquelas pessoas. Então, o dízimo era uma forma de que a sociedade que era servida religiosamente pelo ministério dos levitas pudesse devolver, retribuir a eles com sustento, tá bom? Então, esse é o dízimo do Velho Testamento. Também os próprios levitas, eles tinham que dar o dízimo do que eles recebiam, porque eles comiam do dízimo. Então, veja, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Então aqui está dizendo que eles cuidam da igreja da época, do sacerdócio, do culto, do serviço religioso, atendimento, oração, né, nascimento, consagração, culto fúnebre, casamento, etc. Todo serviço religioso são os levitas que cuidam. Então Deus deu a eles como herança os dízimos. Toda a congregação dava 10% do que recebia, e esse valor servia para manter a tenda, que aqui é chamada de tenda do encontro, vamos chamar de igreja para ficar mais fácil, a igreja de pé, com aluguel, luz, água, internet, telefone, o que for preciso, pagos, e mais um salário para sustentar aquele levita. Um salário condizente com o sustento dele. Não era para fazer ele virar um rei, tá? E aí você já vai entender o que os pastores de hoje erram, tá bom? Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, os dízimos, eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, os levitas, eles tinham a herança de Deus, o sustento dado pelo povo. É uma forma de reconhecimento. O povo da igreja local reconhece o seu pastor local. Então, já vamos aqui já vai ficar bem definido uma coisa. Aonde eu entrego o meu dízimo? Na igreja onde eu congrego. Na igreja onde eu me alimento. Por quê? Porque é uma forma de eu reconhecer que aquele pastor que está ali, ele tem cuidado da minha família, ele tem cuidado do serviço religioso, ele tem orado, ele tem dedicado tempo no estudo da palavra.
Quando meu filho precisa de assistência, ele tem dado assistência. Quando eu estava doente, ele estava lá orando por mim, cuidando de mim. Não é? Esse pastor, eu estou falando aqui de forma geral, é o teu pastor, é o meu pastor, é o pastor de cada um de nós. Então, eu entrego o meu dízimo para esta igreja local, para que este pastor que desenvolve esse serviço de assistência religiosa tenha sustento, ele e sua casa, e é uma forma de gratidão, de reconhecer o serviço dele. É só isso, simples assim, tá bom? Aí o que acontece? Malaquias 3,10, aquele versículo famoso, ele traz dois elementos distintos. Tragam todos os dízimos. Aqui fala só sobre o dízimo, mas você vai lembrar que Malaquias 3:8 e 9, do que me roubais, diz o Senhor. Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. É no verso 9. E nas ofertas. Então tem ofertas, dízimos e ofertas, tá bom? Só pra gente entender o que é mais pra frente no Novo Testamento. Aí sobre dízimo especificamente, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui está falando do templo, casa do tesouro, que com o tempo essa palavra se modernizou para tesouraria, onde guarda-se o tesouro. Essa palavra existe desde os tempos bíblicos, passou pela Idade Média, chegou até hoje. Não é o que é a tesouraria da igreja? É o que se refere lá em Malaquias à casa do tesouro, tá bom? Era onde se guardava o tesouro de um castelo na Idade Média, por exemplo. Para que haja mantimento na minha casa. Deus está falando da igreja. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Aqui Deus dá uma promessa, inclusive. Deus não está falando apenas, olha, seja grato, reconheça o serviço religioso da sua igreja local, reconheça o sacerdócio do seu pastor e ajude com o sustento dele. Deus não está falando só isso. Deus está dizendo assim, se você fizer, eu vou te abençoar. Está dando uma prerrogativa, uma promessa. Eu vou dar bênçãos sem medidas. Então aqui nós sabemos que o dízimo ele é super simples. Por que no Velho Testamento era estipulado 10%? Porque era uma forma matemática simples de administração. Tá? Matemática. Isso é tão fácil de entender que ateus separam entre 10%, 15% e 20% da sua renda para obras beneficentes, sociais, ateus. Tá? Economistas ateus, coaches ateístas, que não são coaches religiosos, eles dizem, você quer prosperar, ganhe o seu dinheiro, reinvista no seu negócio X%, guarde ou invista financeiramente tantos por cento e separe 10% a 15% e faça obras de caridade ou obras sociais. Coaches financeiros ateístas. Eles nem são religiosos, eles nem seguem a Bíblia, eles não são judeus, não são cristãos. Por quê? Porque isso é uma matemática fácil de administrar para que você tenha sobre si bênçãos financeiras. É tão verdadeiro a tal da lei da semeadura, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, é tão verdadeira a lei da semeadura que até o ímpio usa. Que quase todas, eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas as religiões do mundo, mas a maioria das religiões do mundo usam a lei da semeadura a seu favor. O que pouco semeia, pouco colhe, o que muito semeia, muito colhe. O que faz o bem ao outro, recebe o bem também. O que faz o mal ao outro, recebe o mal. Isso não está só no cristianismo, está no budismo, no hinduísmo, no espiritismo, todas as religiões. Por quê? Porque é uma lei universal que o Criador do universo fez. Então o dízimo, ele foge da lei dos judeus, aquelas 613 leis do pacto que Moisés recebeu de Deus, que a gente vai chamar de lei mosaica. O dízimo foge dessas 613 leis. Ele está contido lá, ele é citado lá. Mas ele é anterior a isso, porque se você for lembrar, quando Abraão estava peregrinando, ele se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém. E já é matéria pacífica entre os teólogos que Melquisedeque é a teofania de Cristo. Porque ele não tinha descendência, nem parentela, ele veio de Salém, um nome que nunca se encontrou essa terra na estrutura geográfica da época. E ele foi para abençoar Abraão. E sabe o que ele fez? Ele ofereceu pão e vinho, que é o símbolo do corpo e do sangue. E Abraão deu a ele
o dízimo. Depois que Abraão teve o encontro com Melquisedeque, Abraão teve o encontro com os reis de Sodoma, que aqui já é uma representação de Satanás. E os reis de Sodoma falaram para Abraão exatamente o seguinte: nós não queremos os despojos, o ouro, a prata, o dinheiro das cidades que você conquistou. Pode ficar com toda a riqueza, dê-nos a nós apenas as almas. Veja como tem uma estrutura espiritual muito forte aqui. Melquisedeque deu pão e vinho, corpo e sangue de Jesus, recebeu de Abraão o dízimo, 10% de tudo que ele tinha. Os reis de Sodoma, símbolo do pecado, da permissividade, da prostituição, da homossexualidade, de tanta coisa estava acontecendo naquela época, eles falaram assim: não, a gente não quer o dinheiro não, podem ficar com toda a riqueza, nós só queremos as almas. Então você percebe que há realmente uma estrutura de fidelidade a Deus e de infidelidade. Há uma estrutura de que quem serve a Deus de verdade é reconhecedor de quem Deus é e devolve a ele o dízimo de forma espontânea e voluntária, sem pressão de obrigatoriedade. Abraão é anterior a Moisés, então Abraão é anterior à lei. Nem existia ainda as 613 leis que o povo judeu segue até hoje. Não existia ainda as tábuas da lei, o pacto mosaico, não existia. Abraão é anterior. Por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Porque já era uma lei estrutural do Todo-Poderoso. Deus, quando criou a terra, ele criou princípios junto com a terra. E o princípio do dízimo estava criado. Então a gente encontra essa passagem associada à proposta do diabo. Não, pode ficar com toda a riqueza, eu quero as almas. Você lembra quando Jesus passou pelo deserto? Quando Jesus estava na tentação do deserto, o que Satanás propôs para ele? Levou ele num alto monte, mostrou toda a riqueza, todos os poderes do mundo e disse: tudo isso será teu se prostrado me adorares. Então a proposta de Satanás para Abraão foi repetida para Cristo. Você percebe que o diabo quer que você fique com todo o dinheiro e que não dê um centavo para Deus. E Deus ofereceu o corpo e o sangue e em troca recebeu 10%. Tá? Então isso é muito importante para nós entendermos, ok? Então a primeira pergunta é: se eu não entregar o dízimo, porque tem muito pastor que fala que não existe dízimo no Novo Testamento e tal. Existe, eu vou mostrar para vocês, mas se eu não entregar o dízimo hoje, eu vou para o inferno? Não, você não vai. Se você não entregar o seu dízimo, você não vai para o inferno. Tá? Por quê? Porque a lei já se cumpriu em João Batista. A lei e os profetas foram até João Batista. A partir de João Batista, com o batismo de Jesus no Rio Jordão, começa o período da graça. E a graça não te impõe essa obrigatoriedade, ok? Então, se eu falar para você que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, eu já acreditei nisso no passado, né? Jovem ainda, novo pregador, um novo pastor, eu realmente pensava. Hoje, olhando a estrutura histórica e teológica, eu entendo que a lei que tirava a minha salvação, por não cumprir uma das leis do acordo de Moisés, 613 leis, me levaria para o inferno. Mas nós estamos no período da graça. Então, obviamente, se eu falhar com Deus no dízimo, ele não vai me condenar para o inferno. Mas eu vou deixar de ter proteção espiritual em relação ao meu dinheiro e vou deixar de ter as bênçãos prometidas em relação à fidelidade. Então, se você não entregar seu dízimo, você está indo para o inferno? Não. Mas vai ter um problema. Tá? O problema é que a proteção espiritual deixa de existir, porque Deus repreende o devorador para quem entrega. Se você não entrega, Deus não repreende o devorador. E Deus prometeu bênçãos, janelas dos céus abertas e bênçãos sem medida para quem entrega. Se você não entrega, essa bênção não vem sobre você. Então é você por conta e risco. Uma outra coisa importante de se pensar é o seguinte: quando eu deixo de cumprir princípios de Deus, eu estou andando em direção a Satanás. Então talvez o fato único, isolado, de eu não ter entregado o meu dízimo não me condene ao inferno, mas com certeza me distancia de Deus, porque eu estou deixando de cumprir princípios. E se eu estou distanciando de Deus, eu estou me aproximando do diabo. E ele vai começar a colocar na minha cabeça outras coisas e vai me fazer me tornar um pecador, e aí sim eu vou para o inferno. Então você tem que tomar cuidado, porque você está dando um passo muito perigoso nessa história de ganância. O problema é que o coração do homem é mau e infiel. O homem que tenta encontrar na Bíblia um subterfúgio para não ser fiel em 10%,
a Deus, ele vai ter várias desculpas. Ah, é difícil demais administrar o meu dinheiro. Eu compro à vista, vendo a prazo. Eu tenho juros disso, mas eu pago tanto imposto para o governo. Eu sou lojista, eu sou comerciante, eu sou dentista. Sempre tem. Eu sou pastor há 30 anos. Eu já ouvi todas, se não todas, 99% das desculpas dos infiéis. 99%. Das mais absurdas para as mais bem criadas. Nenhuma delas se sustenta. Porque você consegue ser fiel a tanta coisa, ou você consegue se organizar a tanta coisa. Mas uma coisa eu aprendi, tá? Que o infiel a Deus, ele se torna infiel a todo o resto. O cara que é infiel a Deus, ele sonega imposto, ele compra programa pirata, ele compra Sky Gato, ele compra produto sem nota. O cara infiel a Deus, ele compra roupa falsificada. O cara infiel a Deus, ele trai a mulher. O cara infiel a Deus, ele mente pros amigos. O cara infiel a Deus, ele... Sabe? Você entende? Porque a raiz da infidelidade está no coração dele. Se ele teve a coragem de ser infiel a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que na palavra de Deus diz: tragam os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E esse camarada vai à casa de Deus todo domingo, senta lá bonitinho, cadeira estufada, ar-condicionado, tem um pastor ali prontinho para ensinar a Bíblia, para orar por ele, para orar pela mulher dele, para orar na empresa dele. E mesmo com tudo isso, a Bíblia falando, ele vendo, ele convivendo, ele participando, ele ainda consegue ser infiel, é porque ele já está seguindo o conselho de Satanás. Ele já está... Em vez de ele dar o dízimo para Melquisedeque, ele está dando as almas para os reis de Sodoma. Você entendeu? Então, se o cara é infiel a Deus, ele consegue ser infiel a qualquer outra pessoa ou a qualquer outra situação. Esse é um fator bem complicante. Uma vez, de muitas situações que nós vivemos, um irmão adulto, senhor já com filho casado, me pediu para orar na empresa dele, uma marcenaria, porque estava falindo. E aquele era o último mês que eles não tinham mais, estavam com a água já no pescoço, não tinha mais o que fazer. E eu fui lá para orar por eles, é uma campanha que eles estavam fazendo de madrugada, orando pela prosperidade do negócio, e eu estava na cidade lá, e eles me convidaram para participar, e eu fui. Quando eu cheguei na empresa dele para orar, eu perguntei, né, qual que é o objetivo da campanha? E ele falou, nós estamos falindo, nós não temos mais recursos, tal, apontou. E aí eu perguntei, vocês são fiéis no dízimo? Vocês são livre ofertantes, voluntários, e são fiéis no dízimo? Ah, pastor, a gente dá uma oferta ou outra, mas dízimo a gente não dá. E por que vocês não dão? Ah, não sei o quê. Irmão, você pode orar o resto da sua vida. Tem coisas que a oração não resolve. Eu sei que vai parecer estranho se eu ouvir isso, mas pensa comigo. Se a oração resolvesse tudo, não tinha mais tristeza no mundo, não tinha mais drogado, não tinha mais divórcio. Você entende? Porque, veja, quantas irmãs crentes fiéis da União Feminina, da SAF, do ciclo de oração, das igrejas, né, Assembleia Presbiteriana Batista, né, que oram, têm seus maridos desviados, têm seus maridos alcoólatras, têm seus filhos drogados. Então, se a oração resolvesse tudo, por que não resolveu nesses casos? Se a oração resolvesse questão de dinheiro, por que tem tanto crente pobre? Tem crente fiel que é pobre, que passa necessidade. Como que ele é fiel e é pobre e passa necessidade? Porque ele só tem... Ele é fiel no pouco e ele não consegue abrir os olhos e perceber que Deus está dando novas possibilidades dele ser colocado sobre o muito. Esse é um mistério muito grande que eu vou fazer um outro vídeo. Eu estou programando para o dia 25 de dezembro. Anota na sua agenda, 25 de dezembro, agora de 2025. Não, 25 de janeiro. Esquece o que eu falei. 25 de janeiro de 2025. 25/1/25. Uma masterclass sobre libertação financeira. Para começar o ano quebrando esses paradigmas, sabe? Veja, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Tem muito pobre, reciclador de papel, que é crente fiel no pouco. Ele ganha R$30, ele tira R$13, ele leva lá e dá de dízimo. Ele é pobre a vida toda, ele sempre foi pobre. Ele não consegue sair daquela situação de pobreza. Onde é que está o cumprimento dessa palavra, então? Seja fiel no pouco. Ele é fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Por que o muito não chegou ainda?
Eu vou explicar dia 25 de janeiro de 2025, numa Super Masterclass de 3 horas de aula, com intervalinho no meio ali para água, café e banheiro. 1h30. 3 horas de aula aqui no YouTube, num grupo fechado, só para inscritos, tá bom? Logo vocês vão saber como que vai ser. Vocês podem mandar mensagem nos nossos WhatsApps perguntando, mas logo nós vamos ter uma abertura das inscrições dessa Masterclass. Porque eu já vi, você também já viu, gente que é fiel, pode ser você. Poxa, eu sou fiel, mas eu não rompo. Então onde é que está o pulo do gato? O que eu estou fazendo de errado? Eu vou te ensinar isso lá dia 25 de janeiro, tá bom? Agora, voltando para o nosso assunto, como a lei, ela indicava que se você descumprisse a lei, você seria condenado, e agora nós vivemos no período da graça, pela graça sois salvo, mediante a fé, isso é um dom gratuito de Deus, você descumpriu a lei, a graça você não vai te afetar em relação à salvação, mas vai te impedir de avançar em alguns aspectos, ok? E aí vem o Novo Testamento com algumas explicações sobre isso. Lei da semeadura. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui está falando de dízimo ou de oferta? Aqui está falando de oferta. Por quê? Porque se cada um contribui segundo tiver proposto no coração, e você tiver proposto 1% e eu proposto 20%, não é dízimo. É oferta, valor variável. Então, isso aqui é uma ferramenta que já existia no Velho Testamento e que foi ajustada para o Novo. Vou explicar. A oferta no Velho Testamento, ela tinha funções específicas. Se você era culpado de alguma coisa, você pegava uma oferta pré-estipulada pelo sacerdote, entregava no templo para anular a culpa. Nós não precisamos mais fazer isso. Jesus morreu por nós no Calvário. Se você estava perdido, você queria salvação, você fazia uma oferta pela sua salvação. Você não precisa mais. Jesus já se fez sacrifício na cruz por nós. Então, haviam vários tipos de ofertas que eram específicas para cada caso. E nós não temos mais que fazer isso. Então, no Novo Testamento, isso foi ressignificado. A oferta se tornou uma ferramenta de prosperidade. Se você quer colher muito, você semeia muito. Se você quer colher pouco, você semeia pouco. A hora, pastor, quem quer colher pouco? Eu não sei. Tem gente que tem um chamado para pobreza, para ser minimalista, para não ter muitos bens, e tudo bem, a gente respeita isso. Tem gente que é super minimalista, tem 2 camisetas, tem 2 calças, vive com pouquíssimo, vive dentro de uma Kombi. E é muito legal, é uma vida muito bacana. Se estressa bem menos, aprecia o sabor da vida das pequenas coisas. Cada dia tem uma coisa nova para fazer. Então ele não precisa de muitas bênçãos. As pequenas bênçãos já o suprem. Então aqui o tamanho, a proporção, a quantidade não é relevante, mas é a forma com que você recebe. Se você semeia pouco, você ganha pouco. Se você semeia muito, você ganha muito, ok? E em relação ao dízimo, a gente encontra, por exemplo, em 1 Coríntios, uma afirmação sobre isso. 16:2. No primeiro dia da semana, que é o domingo, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade. O que significa conforme a sua prosperidade? Proporcionalmente ao que você ganha. O dízimo é o quê? Uma proporção. 10% do que eu ganho. É proporcional. Se eu ganho 1.000, meu dízimo é 100. Se eu ganho 2.000, meu dízimo é 200. Ele cresce proporcionalmente. Tem gente que quando ganhava 1.000, dava 100, estava tudo bem. Quando Deus foi te abençoando e você está ganhando hoje 30.000, você não tem coragem de dar 3.000. Você fala, 3.000 é muito dinheiro. Mas, meu irmão, é proporcional. Eu quero dar 3.000 de dízimo para poder ter a alegria de ganhar 30.000 de salário. Eu prefiro dar 3.000 de dízimo com a alegria de estar ganhando 30.000 de salário do que dar R$100 de dízimo, porque na minha cabeça é pouco dinheiro, porque eu só ganhei 1.000. Só que as pessoas elas focam tanto no valor do dízimo que elas estão entregando que elas esquecem que esse valor é proporcional, é conforme a sua prosperidade. O que prosperou pouco vai entregar 10% do pouco. Quem prosperou muito vai entregar 10% do muito. Se eu olho para a mão onde está o dízimo e eu vejo R$10, é porque eu ganhei 100. Mas se eu vejo 100.000, é porque eu ganhei 1 milhão. Só que tem gente que não pensa assim, nossa, meu Deus, eu estou dando meu primeiro dízimo de 100.000. Ou seja, eu alcancei o meu primeiro 1 milhão. Ninguém pensa isso. Eles pensam, como é que eu vou dar 100.000 numa igreja?
Acho melhor eu dividir em 4, 5 igrejas pequenas. Acho melhor eu dar para obra social, para o convento, para não sei o quê, para o asilo. O cara fica doido. Por quê? Porque ele esqueceu que dízimo não é dinheiro, quantidade, é proporção. Nós não está falando do valor monetário, mas da proporção. Então, no domingo, primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, a proporção daquilo que você ganha. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O apóstolo Paulo está falando isso. E também ele ensina em Gálatas, capítulo 6, verso 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, a pessoa que está aprendendo a palavra, ele tem que olhar para o ensinador, para o professor, para o pastor, e ele tem que falar assim, eu tenho bens, eu preciso repartir com você, porque você está trazendo para mim o conhecimento que veio de Deus. Paulo também diz em um outro versículo, se eu vos entrego as coisas espirituais, é justo que recolha de vós as materiais. E Paulo era fazedor de tenda. Vamos falar um pouquinho sobre o salário do pastor. O que eu penso sobre o salário do pastor? Eu posso falar aqui de coração aberto, porque eu sempre fui um pastor voluntário. Eu nunca tive salário da igreja, tá? Eu concordo com quem recebe salário, mas com uma certa ressalva. Qual que é o salário do pastor, na minha opinião? Proporcional à entrada da igreja, tá? A igreja tem uma entrada X, o salário do pastor tem que ser proporcional a essa entrada. Ah, mas a igreja agora ganha 100 milhões por mês. O pastor vai ganhar 5 milhões de salários? Não. Por quê? Porque o pastor, na minha opinião, e eu respeito quem tem opinião contrária, e eu acho que eu não sou o detentor da verdade, é só a minha opinião, mas o pastor, ele tem que ter uma vida de piedade. O pastor não pode ser o milionário da igreja, na minha opinião, a não ser que ele é um profissional de sucesso. Eu conheço pastores que são ricos. Mas por que eles são ricos? Porque eles têm gravadora, eles têm empresa, eles têm... Tipo o Silas Malafaia da vida. Silas Malafaia, eu acho que ele nem recebe salário da igreja dele. Por quê? Porque ele é o maior vendedor de livros evangélicos do Brasil. Ele é o maior palestrante do Brasil. Ele ganha ofertas das pregações e são ofertas caríssimas, porque ele está num nível tão alto que para ele pregar numa igreja tem muita concorrência. Todas as igrejas querem ele lá. Então, todas não. Eu sei que você que é presbiteriano vai dizer que não quer. Mas assim, a maioria das igrejas querem ele lá. Então, a oferta para ele pregar é uma oferta alta. E aí, ele nem precisa de salário. Então, nesse caso, os proventos dele são proventos dignos do trabalho que ele exerce há muitos anos. Não é? Ele é uma sumidade no evangelho brasileiro. Agora, se o cara é só pastor e todos os proventos, toda a renda dele provém da igreja que ele pastoreia e do que ele produz na igreja, tome muito cuidado, sabe? Tenha uma vida piedosa e módica. Por quê? Porque senão você vai fazer o que Noé fez quando saiu da arca. Plantou uma vinha e se embriagou dela. E aí a gente vê esses pastores entrando de Ferrari na igreja, esses pastores do TikTok, com implante de barba, cabelinho na régua, implante capilar, implante de barba, botox, não sei o que, calça de couro de jacaré colado, embalada a vácuo. Os vídeos deles se vangloriando disso, chegando de Ferrari. E nós sabemos que essa Ferrari foi comprada com dinheiro de crente, de dízimo, de oferta, de viúva, de desempregado. Então, aí eu não concordo. Aí eu acho que, sabe, se embriagou do ministério. Só porque é profeta, porque inventa. Para mim não é profeta, para mim é adivinhador. Para mim ele tem o mesmo demônio que a adivinhadora lá que Paulo expulsou em Éfeso tinha. Espírito de adivinhação. O cara vai adivinhar CPF, vai adivinhar essas coisas. Então, agora, aquele pastor que está lá na igreja local, que a mulher dele está ali cuidando da união feminina, do ciclo de oração, que os filhos tocam no louvor, que ajudam. Aquele pastor que às vezes mora na casinha da igreja, atrás da igreja. Aquele pastor, aquele ali precisa de sustento. Você tem que ser fiel no seu dízimo, irmão. Você tem que ser fiel porque ele está dedicando a vida dele para cuidar de você. E eu estou falando isso com o coração aberto porque, como eu já expliquei, eu sou pastor há 30 anos, mas eu sempre trabalhei. Então eu não tinha salário. Eu e Francine decidimos ser voluntários no reino. Os pastores da Unção e Poder da igreja a qual eu fundei, eles são voluntários.
O pastor Eric trabalha, a pastora Juliana trabalha, a pastora Alceni trabalha, a pastora Fábio trabalha. E eu não sou contra eles serem assalariados da igreja. Não sou contra, sou a favor. Se a igreja chega num momento que as arrecadações permitem o sustento do sacerdote, é para isso que o dízimo serve. A gente leu aqui. Tragam o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E o mantimento inclui o sacerdócio. Mas nós temos condições de trabalhar, ganhar o nosso próprio dinheiro e nós também dizimarmos, ofertarmos a nossa própria igreja local para poder ajudar o sustento da obra. Vamos falar um pouquinho sobre o dízimo no Novo Testamento. Olha o que Jesus falou em Lucas 11:42. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, o que ele está falando, vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e das hortaliças. Tem uma tradução que diz do endro e do cominho. E desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas. Que essas coisas? Dar o dízimo. Então Jesus nunca anulou o dízimo. Jesus nunca disse, o dízimo é ultrapassado, o dízimo é coisa do Velho Testamento, não deem mais o dízimo. Ele não disse isso. Muito pelo contrário, ele disse, vocês deveriam fazer essas coisas, sem, porém, omitir aquelas. Ou seja, você deve dar o dízimo, mas não deve omitir a justiça e o amor. Então, nós não vemos um único texto de Cristo refutando o dízimo, dizendo que o dízimo é coisa do passado. A gente não vê nenhum único texto dizendo deixem de fazer. Ou qualquer outro texto que ele não aprova. Aqui ele aprova. Então, é Cristo aprovando. Quando os pastores começam a falar, não, dízimo é do Velho Testamento, aqui na minha igreja não precisa mais dar dízimo não, você pode dar sua oferta. Sabe por que eles fazem isso? Porque a maioria, não vou dizer todos para não ser hipócrita nem injusto, a maioria, porque eles têm uma jogada de arrecadação. Qual que é a jogada? Quando a pessoa é fiel no dízimo, 10% todo mês, ele tem a tendência a dar menos ofertas. Tá? Então escute isso. É uma matemática. Ele dá 10% de dízimo, ele dá entre 2% e 4% de oferta. No mês. Faz as contas de quanto você dá. Você que é fiel no dízimo, faz as contas. Você ganha 3 mil por mês, você dá R$300 de dízimo. Faça as contas de quanto você deu de oferta o mês inteiro. Você deu R$50 de oferta. Você deu R$5 num culto, R$10 no outro, tal. Então você deu 300. 30 é 1% dos teus 3 mil. Você deu 50. Você deu 1,5% de oferta. Então você deu 10, 11,5% a 12% do seu salário na igreja. Só 10% de dízimo, que é o correto, e 1,5%, só 1,5% de oferta. Quando os pastores entenderam isso, que o povo fiel no dízimo dá menos oferta, eles começaram a entrar na mente das pessoas e falar, não, você não precisa dar o dízimo, não, você tem que dar oferta. Só que eles começaram a fazer um monte de oferta. Oferta de sacrifício, oferta de Abraão, oferta de Moisés, oferta de Salomão, oferta de Gideão, oferta de Eliseu, oferta de Elias, oferta de não sei o quê. Começaram a dar nomes nas ofertas e a pessoa, em vez de dar 10%, 11,5%, 12%, começou a dar 20%, 30%. Então, para esses pastores, é lucro quando a teologia da prosperidade entrou. É lucro eles abolirem o dízimo na igreja e viverem de ofertas. Por quê? Porque eles conseguem vender a proposta de que quanto mais você der, eles pegam a lei da semeadura, que é legítima, anulam o dízimo e eles fazem com que você comece a dar para a igreja 20%, 30% todo mês, em vez daqueles 10%, 11%, 12% que você dava. Mais que dobrou a arrecadação da igreja quando eles anularam a figura do dízimo e ampliaram a figura das ofertas especiais, dos votos de vitória financeira. Você vai lembrar, você que é crente há mais de 20 anos, você vai lembrar que antigamente não tinha isso. A gente dava dízimo e oferta alçada na igreja. E de vez em quando, o dia do missionário, oferta para missões. Não tinha esses cultos com ofertas. Não tinha. A vida da igreja era simples, piedosa, de boas obras, todos os irmãos se amavam, se conheciam, tinha uma tretinha, outra ali, aquelas tretas de crente, o pastor resolvia. Era isso a igreja. E quando entrou a teologia da prosperidade, começou então a mudar a forma de pregar a Bíblia. E aí o diabo entrou. E o diabo entrou, o que ele quer fazer? Primeira coisa que o diabo quer fazer de forma discreta, tirar Deus da jogada. Então ele vai tirando Deus da jogada, ele vai tirando o dízimo, que é uma aliança, lembra de Abraão e Melquisedeque? Melquisedeque deu pão e vinho,
Abraão deu dízimo para ele, é uma aliança abraâmica. Jesus deu corpo e sangue, pão e vinho. O que nós temos que dar a ele? O dízimo. É uma aliança, é um princípio religioso. Antes da lei, que só veio em Moisés, depois Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve os seus filhos. José foi para o Egito. Daí lá no Egito, 430 anos, nasceu Moisés. Então veja, onde que Moisés está na linha? Abraão está bem antes. Entendeu? Então a primeira coisa que o diabo faz, ele vai colocando Mamon no coração da igreja. Não tem como você amar e adorar a Deus e Mamon, servir a Deus e as riquezas. Jesus já avisou isso pra gente. E aí quando Mamon entra, quando Satanás, o Deus do dinheiro, entra, ele começa a tirar sutilmente o nosso Deus criador da jogada. Começa a tirar Jesus da jogada. Como que ele faz para tirar Jesus da jogada? Abolindo o dízimo na igreja. Tá? Calma. Eu estou falando de uma artimanha do diabo. É óbvio que ele vai fazer outras coisas. Vai aceitar homossexualidade, vai aceitar adultério. Tem pastor que tem 3 casamentos, separou, casou, separou, casou, separou, casou. Tem pastor adulto, tem pastor maçom. Então, o diabo está tirando Jesus da igreja, mas eu estou falando que no quesito fidelidade, que o tema hoje é ser fiel no meio dos infiéis, no termo fidelidade, ele vai tirando Jesus através disso. Abolindo o dízimo e vai fazendo Mamon crescer com essa vontade de ser rico, com essa vontade de ser esse evangelho coach financeiro que tem hoje. Aí eles falam, não, mas dízimo é coisa do Velho Testamento, nós não vamos seguir, nós temos que seguir exclusivamente o Novo Testamento. Ok, vamos lá. No Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, diz bem assim, não adulterarás. Êxodo capítulo 20. Jesus falando em Mateus, aqui é Mateus 5, 27 e 28. Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. É Velho Testamento isso. Não cometa adultério. Então eu não posso ir lá, pegar uma mulher, levá-la para um lugar, ter uma relação sexual com ela, porque isso é um adultério. Eu não posso. Velho Testamento. Jesus disse no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, eu, porém, Jesus, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí ele vem na sequência dizendo, é melhor que você arranque o seu olho e jogue fora, se o seu olho te faz pecar. Convém entrar no céu sem o olho do que no inferno com os 2 olhos. Peraí, por que o fato do dízimo ser do Velho Testamento não deve ser aplicado nos dias de hoje? Porque nós vivemos no Novo Testamento, mas essa lei que Cristo instituiu no Sermão da Montanha não é aplicada. Tem pastor terceiro casamento, pastor adúltero, pastor que já foi pego em adultério, pastor... Por que essa aqui não? Eu desafio vocês, um desafio bom, um desafio de pesquisa, a vocês pegarem todos esses profetas da teologia da prosperidade, principalmente os que dizem que o dízimo não existe mais, e ver se vocês encontram um estudo deles falando sobre isso aqui. Ó. Vocês não vão encontrar. Por quê? Porque quem fala que o dízimo não existe mais, não consegue falar que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já é um adúltero. Você já está em pecado, você tem que descer do altar. Vocês entenderam como é discrepante? Como tem uma jogada por trás desses ensinos? Uma jogada de interesse. Interesse de quem? Interesse de Satanás. Em distorcer as Sagradas Escrituras e manter você infiel. E aí você sendo infiel a Deus, você vai ser infiel ao governo, não vai pagar seus impostos, a empresa que vende o software que você usa no seu computador, porque você vai comprar um software pirata, a empresa que fornece TV por satélite, porque você vai comprar o aparelhinho do Paraguai lá, Sky Gato, a sua esposa, porque você vai ficar mexendo com mulher na internet, conversinha, não sei o quê, você vai ser infiel a tudo. A marca de roupa que você gosta, porque você vai comprar uma roupa falsificada, você vai ser infiel a tudo. Então Satanás te mantendo infiel dentro da igreja, ele vai te manter infiel em todos os outros momentos. E quando você morrer, meu jovem, você vai para o inferno. E você vai dizer, mas eu sempre estive na igreja, como é que eu estou aqui no inferno? Porque você foi infiel. Você foi um crente infiel. Vai chegar um momento que a árvore que não produz frutos vai ser cortada e jogada no fogo inextinguível. Que Deus vai guardar a palha, Deus vai guardar a palha, Deus vai guardar o trigo no celeiro e a palha vai queimar no fogo inextinguível. Então você tem tempo de entender tudo isso que eu falei e decidir por ser fiel. E é tão difícil, né? Porque todo mundo que você esbarra, você esbarra com infiéis. Você lembra aquela história de que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas que você vive ou que você anda? Então eu vou dizer um negócio para você. Se você anda com 5 pessoas que são infiéis, você é um infiel. Mude
o seu círculo de amigos. Ah, mas lá na minha igreja... Mude de igreja. Vá para uma igreja que fala de fidelidade. Vá para uma igreja que fala de santidade. Vá para uma igreja que não interpreta a Bíblia como lhe convém. Vá para uma igreja que onde na Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aonde diz que sodomia é pecado, é pecado. Aonde diz que infidelidade é pecado, é pecado. Pronto, acabou. Qual o problema? Qual o problema de ser cristão de verdade? É porque você é ganancioso? É porque você não quer dar dinheiro? É por isso? Então você está na mão de Satanás. Esse é o problema. Tá? E lembre-se que eu comecei falando que eu não acho que você vai para o inferno por causa disso isoladamente. Mas isso vai te impedir de ser protegido financeiramente. Isso vai te impedir de receber bênçãos financeiras que vêm, bênçãos espirituais que se transformam em realidades financeiras abençoadas. Isso vai fazer com que você se distancie mais de Deus. Se distanciou de Deus, ficou mais perto de Satanás. Ok? Eu concordo com pastores fiéis que pregam a santa palavra e que são assalariados pela igreja de maneira módica, que tem a sua renda condizente com as arrecadações da igreja. Ah, mas a igreja ficou muito rica, muitos empresários milionários entraram na igreja, está muito rica. Ok, mantém seu salário, que te sustenta. E o resto, investe no reino, em obras de missões, etc. Faz a igreja crescer, mas você não precisa crescer exponencialmente seu salário, não faz sentido. Senão daqui a pouco você vai se embriagar do seu ministério. Vai começar a desprezar os pequenos. Né? E aí começa toda aquela ladainha que a gente está acostumado a ver nas reuniões de pastores por aí, tá bom? Mantenha-se fiel. Você que é crente, mantenha-se fiel ao Senhor em nome de Jesus, ok? Que Deus possa te abençoar. Vamos lá, os crentes fiéis aí, o que vocês acham de se inscrever no canal? Se você é fiel e não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui é um canal que fala da palavra de Deus, da fidelidade, da bênção. Gostou desse ensino? Manda para alguém, compartilha para alguém, tá bom? Pode ser que ajude alguma pessoa. Também eu quero falar que nós temos uma aliança missionária que a gente ajuda com missões. Então a gente sustenta missionários no campo. Aponta o QR Code a câmera do seu celular nesse QR Code, que você vai ver como que você pode nos ajudar com ofertas missionárias para a gente enviar para o campo missionário, ou manda um Pix escrito oferta missionária para a gente poder destinar para as obras missionárias que nós ajudamos, ok? Isso é muito importante para nós, que você faça parte desse movimento de missões, levar a palavra de Deus em todos os cantos deste mundo. Bom, eu sou o pastor Carlos Ribas. Qualquer coisa, entre em contato, entre no meu site carlosribas.com, lá tem o WhatsApp do Ministério, você pode chamar a gente e falar com a gente, se você tiver dúvidas. Também, se você quiser fazer mentoria comigo, lá também tem o link da mentoria. Passeia no site, ó. O site é muito legal. Deixa eu ver se eu tenho meu site aberto aqui, ó. Tenho? Não tenho. Tenho, tá aqui, ó. O site é muito legal, se você não conhece ainda, carlosribas.com. Olha que legal. Aqui tem minha bio, minha formação, o que eu estudei na vida. Aqui, ó, mentoria. Clique aqui que vai para o WhatsApp da mentoria, nosso canal do YouTube, que você está dentro dele, meus livros, e-books, sou autor de 8 livros, e-books, apostilas, cursos online, eu tenho mais de 5 mil alunos online na nossa plataforma própria, cursos que são 100% online, assinatura vitalícia, você não precisa ficar se preocupando com o tempo de concluir, excelente, dá uma olhada, clica no todos os cursos, clica lá, e tem até, quer ver, tem até uma faculdade de teologia online aqui, muito boa, que você pode estudar conosco. Seria muito legal ter você como meu aluno de teologia. Só se eu não cliquei? Cliquei. Bacharel em teologia online. Se você rolar mais... Aqui é a Escola de Libertação. Também é. Olha que legal. Tem 3 módulos. Muito bom. Corre no site, dá uma olhada lá, porque é um site muito bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E eu te espero sexta-feira, 21 horas, aqui no Na Guerra, no programa de Batalha Espiritual que nós temos toda sexta-feira. Que Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus e até lá.